Então vamos lá, pessoal. No meu vídeo anterior eu falei sobre a diferença entre a atividade física e o exercício físico. Só que aí eu esqueci de pontuar um terceiro ponto que existe depois de atividade física e o exercício físico. Que inclusive esse ponto existe também quando a gente fala, por exemplo, em jogos e brincadeiras, porque existem os jogos e brincadeiras cooperativas e os jogos e brincadeiras competitivas. Esses jogos e brincadeiras, de um modo geral, é um sentimento lúdico, né? A gente usa a ludicidade, que é para a gente desenvolver o nosso pequeno, né? Lá na infância, que ele está se conhecendo ainda, tá descobrindo, na verdade, o que é cooperação, o que é jogar, brincar entre amigos, que em seguida ele vai dar de cara aí com a questão da competição, né, que são os jogos, o futebol, por exemplo, é porque tem a brincadeira de futebol, né, entre amigos, que não existe o lado competitivo, mas também tem a brincadeira aí cooperativa, que vocês, as pessoas, as crianças, apenas brincam e não tem nenhum tipo de regra, não tem nenhum aspecto competitivo. Mas claro que existe sim essa diferença entre cooperação e entre competição, que é justamente o terceiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Eu falei sobre a atividade física e o exercício físico. Os jogos, por exemplo, podem se encaixar aí, jogos cooperativos, no caso, jogos de brincadeiras, na atividade física, né? Só que aí os jogos e brincadeiras competitivas podem entrar e se adentrar ou se encaixar no exercício físico, quando a gente passa aí a ter regras, quando a gente passa aí a ter técnicas também, mesmo que não seja com a finalidade de competição no exercício físico, porque ninguém vai estar competindo com ninguém, né, dentro de uma academia, a não ser que realmente exista aí a questão do CrossFit, que é um outro assunto para um outro vídeo, a questão da competição. Mas aí, voltando ao meu terceiro ponto, existe o desporto, certo? A palavra desporto, que é sinônimo de esporte. Por exemplo, você pode ouvir, não é uma palavra que a gente escuta no nosso dia normalmente, a gente está acostumado a mais ouvir esporte. Você é esportista, por quê? Porque esporte está voltado a brincadeiras e jogos, né? Por exemplo, esses futebol aí que a gente vê as pessoas jogando nos fins de semana ou durante a semana mesmo, como forma de lazer. Só que aí quando a gente vai a um nível mais avançado, como por exemplo, a um atleta profissional que ele realmente se dedica à sua vida, a só aquele esporte, aí sim ele é chamado desportista, porque ele é um atleta profissional que está em busca de alto rendimento, porque ele compete, ele foca na competição. Um exemplo de exemplos de esportes, né, de esportistas, são atletas que treinam futebol, que treinam basquete, vôlei, esses jogos aí que tem como finalidade final competição, desde o início até o final. Aí você pode me perguntar, mas Dani, um esportista não é um atleta? Só um desportista que é um atleta? Não. Existe também a questão dos atletas amadores e os atletas profissionais. Os atletas amadores são os esportistas, como por exemplo, são aqueles atletas que praticam musculação, que praticam natação, corrida, ciclismo. Já os atletas desportistas são os atletas que eles têm como finalidade a competição, como por exemplo o futebol, como eu já falei, o vôlei, o basquete, o handebol. E como eu enfatizei bem aqui a questão
das brincadeiras lúdicas e os jogos também, é porque a ludicidade é o início de tudo lá na infância, entendeu? Onde a gente se conhece, onde tem fins de desenvolvimento motor, até mesmo o desenvolvimento motor cognitivo da criança, é onde a gente realmente está se conhecendo. Mas aí vale lembrar também que depois disso vem aí os desenvolvimentos de atletas, ou seja, os tipos de atletas. Existe o tipo de atleta ocasional, que ele só treina 2 vezes na semana, até 3. Existe o atleta ósseo, que ele não visa competição, ou seja, ele apenas treina. E existe o atleta amador competitivo, que ele participa e ele treina para participar das corridas, como por exemplo das provas de corridas por aqui, como a gente vê aí a questão das provas que não são a nível, como é que eu posso dizer, de atletismo mesmo. Só que pra gente encerrar agora o nosso vídeo falando sobre aí uma mistura de tudo, que no final não são tudo a mesma coisa, não são coisas iguais, mas que a gente precisa entender cada um e conciliar os jogos, brincadeiras, cooperação, competições, atividade física, exercício físico, esporte, desporto, né? Esportistas, atletas amadores, atletas profissionais, enfim, tem a questão das federações, né? Porque as regras oficiais sempre vêm pelas federações, tá? As federações esportivas, como por exemplo, o desporto, né? O desportista, os desportos mais conhecidos, né, que os atletas profissionais treinam, que são atletas, é o futebol. É o mais conhecido, é o desporto mais conhecido, né? E existem as regras dentro desse esporte ou qualquer outro esporte. Então, o que eu acho mais interessante é que é uma competição que não é injusta, é uma competição que visa muito o caráter e a moral humana, né? Porque existem competições que, por exemplo, são injustas, que o ser humano não entende que o outro ganhou, por exemplo, ou que eu como atleta profissional não sou, mas dando um exemplo, eu tenho que entender o momento de, tipo, eu perdi, eu ganhei, existe um momento certo para tudo, apesar de ser competição, enfim, existem as regras. Então, o desporto é isso, é você se dedicar, mas antes de tudo saber, né, a diferença aí também entre caráter e moral. Agradeço a sua paciência de me ouvir até agora, até o finalzinho. Espero que tenham gostado. Clique em gostei se gostou. E me dá essa forcinha aí, se inscrevendo no meu canal do Sair para Correr. E é isso, valeu, beijos da tia Dani.